Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás ou Jesus, chamado o Messias? Ele não é o Messias, é um impostor, um blasfemador. Desse contexto todo que você falou, de Alexandre o Grande, do Império na história a gente vai ver que o Império também foi dividido, os Seleucidas aí tentando tomar o controle da Judéia, após a revolta e após aí a conquista romana, enfim, começaram também a existir alguns grupos ali surgiram. Quais grupos que começaram a surgir aí nesse período aí? Por exemplo, tem umas seitas, as seitas do judaísmo, que são bem conhecidas, mas às vezes as pessoas, quando leem a Bíblia, eles não sabem de onde surgiu os fariseus, por exemplo, ou de onde surgiu os saduceus, quem eram os zelotes, quem eram os essênios, ou quem era praticamente aqueles ali que, de alguma maneira, tinha aquele apreço pelo Herode, né, os herodianos. Então, tudo isso começa, na verdade, lá naquela guerra dos judeus, né? A guerra dos judeus, junto com Matatias, o sumo sacerdote, Judas Macabeu, seu filho, e toda aquela batalha ali. Naquele momento, Matatias ele se revolta contra os seus colonizadores, os gregos da Síria, né? Os antíocos, justamente porque eles queriam mexer na religião dos judeus. Eles não aceitaram, falaram, você não tem poder de entrar dentro aqui da Palestina e querer impor uma outra religião, uma outra cultura. Então a grande briga deles foi por manter preservada a religião de Moisés e o templo. E isso estava querendo ser corrompido pelos gregos, os imperadores gregos. Então eles se rebelam contra isso. Esses judeus que se oporam à colonização grega cultural e religiosa, eles foram chamados naquele contexto de Hassidins. Hassidins significa separado. Hassidins praticamente é o termo em aramaico, né? Hassidins é o termo aramaico para falar que significa separado. Fariseu é o termo grego. Ou seja, Hassidins e fariseu é o mesmo termo. A única diferença é a derivação. Hassidins é aramaico e, no caso, fariseu é o termo grego. Inclusive, Paulo ele utiliza um trocadilho em Romanos quando ele vai fazer uma defesa, né? Uma vez que algumas pessoas comentavam em Roma sobre ele ser um traidor, um falso fariseu, ele fala assim, eu sou separado para Jesus Cristo. No termo grego ali, ele quis dizer o seguinte, eu sou um Hassidim, eu sou um fariseu, porém eu sou um fariseu de Jesus. Né? Então, ou seja, a origem dos fariseus e dos saduceus são desses Hassidins. Eles se oporam à colonização grega e não quiseram mudar a religião de Moisés. Eles falaram, não, nós vamos preservar. Então, assim, esse termo significa também puritano. Ele falou, não, nós vamos manter pura a religião de Moisés nos enviada por Deus. E por isso nós não aceitamos a colonização cultural e religiosa por parte dos gregos. Aí, ou seja, depois que terminou esse período, então esse grupo de Hassidim se divide e surge, então, aqueles que eram praticamente os copistas, né? E faziam cópias dos manuscritos. Então, muito provavelmente, assim, praticamente, todos os escribas, que inclusive era uma ordem, né? Uma ordem entre os fariseus, a ordem dos escritores ou dos copistas, os escribas eram fariseus. Enquanto todos aqueles que ministravam no templo, todos eles eram saduceus. Havia uma diferença entre eles. Todo escriba era fariseu, e todo ministrante do templo, o sacerdote, o sumo sacerdote e os levitas eram saduceus. Então os saduceus tomaram... esse grupo era o grupo dos Hassidins que se dividiram. Parte deles saduceus, metade fariseus. Então os saduceus ficaram tomando conta do templo e do tribunal dos judeus, que era o Sinédrio, e os fariseus, eles eram mais bíblicos, eles eram mais aproximados das escrituras porque eles também eram os copistas, eles eram os escribas. E toda vez que Jesus Cristo repreendia, ele quase sempre utilizava o termo
escribas e fariseus, escribas e fariseus. Ele quase não tocava nos saduceus, exceto em alguns contextos onde eles faziam proposições de algumas heresias, porque os saduceus, eles tinham uma linhagem meio mística, e tinham umas heresias introduzidas dentro deles, inclusive eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles tinham um conceito de angelologia bem diferente do judaísmo, bem diferente dos fariseus, e por isso, assim, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos no futuro, eles tinham umas doutrinas diferentes e estranhas. Porém, eles foram a parte, por exemplo, os fariseus, o único problema dos fariseus é que eles eram legalistas demais, e às vezes eles não conseguiam entender qual era o propósito da lei, ou o propósito de Deus. E o problema dos saduceus é que eles eram ambiciosos. Os saduceus praticamente eram a aristocracia de Israel. Todo saduceu, ele era de família nobre, e eles sempre faziam concessões com o governo. Os saduceus, então, estavam mais relacionados com a política. Exatamente, eles eram religiosos, porém eram políticos. E por isso eles ficavam naquela parte, eles tomavam conta do tribunal dos judeus, porque os judeus eles eram julgados religiosamente. Então havia um tipo de parceria entre Herodes, né, que era o governador local, e essa parceria também ela estava ligada junto com César, ou com seus governadores, né, os seus procônsules. Ou seja, o procônsul mandava suas ordens direto para Herodes, Herodes distribuía suas ordens diante dos saduceus. E os saduceus controlavam a ordem do governo através do sinédrio. O que o governo queria, o sinédrio impunha, né, diante do povo. Inclusive, quando eles utilizaram esse poder do sinédrio, inclusive para julgar Jesus Cristo. E quando, por exemplo, quando o próprio Pilatos viu que Jesus não tinha culpa, ele entregou para o sinédrio julgar Jesus. Falou, julgue vocês, porque eu não vi culpa nesse homem. Então, os saduceus eles eram políticos e faziam concessões, inclusive recebiam verbas. Por exemplo, havia naquela época um imposto. E Jesus Cristo chegou, inclusive, a falar com Pedro, dá a César o que é de César. Só que havia um imposto do templo também, imposto pelos saduceus, eles eram corruptos. Então, assim, você tinha que pagar o imposto do templo. Isso é fora dízimo. O dízimo era outra coisa, mas tinha um imposto do templo e tinha um imposto de César. Eram 2 impostos, pelo menos, que eles pagavam ali. Então essa daí foi a divisão dos Hassidins. Se tornaram fariseus, que eram... havia entre eles também a ordem dos escribas, e tinham os saduceus. Tinha um grupo chamado Herodiano. Esse grupo era a nobreza de Israel, que trabalhava aliada ao governo, né, aliada a Herodes. Eles eram praticamente nas festas, eles eram aliados, empregados do governo, eram pessoas que faziam parte, né, daquela cúpula do governo. Eles queriam os herodianos queriam então que os judeus, ou que o judaísmo cooperasse com os romanos. Cooperasse com os romanos, cooperasse com o governo, exatamente. Então essa daí era o grupo dos herodianos, era um grupo que era um tipo de partido, né? Eram judeus que faziam parte desse partido de Herodes e logo trabalhavam para o governo. E tinha um grupo chamado também de Zelotes. Zelotes, eles já eram oposto aos herodianos. Os herodianos eram o partido do governo. Vamos colocar, imagine que hoje nós temos, por exemplo, a China comunista, temos a Coreia do Norte. Então tem aqueles que fazem parte do partido. E tem aquele grupo que geralmente faz oposição ao governo, ou aquele partido do governo, o Partido Comunista. Então os herodianos era este partido, fazia parte do partido, ele tinha carteirinha, ele tinha um carimbo. Onde ele chegava, ele falava, sou herodiano, ele tinha passagem livre, tinha benefícios. Agora tinha esse grupo dos zelotes, que era justamente a oposição. Os zelotes, eles eram fundamentalistas. Os zelotes, eles eram homens nacionalistas e que não aceitavam o seu príncipe local trabalhar para um império estrangeiro. Eles não aceitavam o domínio de Roma sobre eles. Então eles eram nacionalistas e fundamentalistas. Pode-se dizer que eles eram xiitas. Porque, inclusive, assim, a oposição dele não era levantar uma placa falando, olha, nós nos opomos a vocês. Eles puxavam da espada e matavam mesmo as pessoas, né, os romanos. E qualquer um que se aliasse a eles. Então esse grupo dos zelotes era um grupo odiado entre
os judeus. Nós podemos citar alguns zelotes muito famosos. Alguns acreditam que Judas Macabeus ele deu origem à ordem dos zelotes, assim também como a sua família deu origem aos Hassidins, que viraram fariseu e saduceu. Mas não existe evidência sobre isso. Mas podemos dizer que eles têm os zelotes tinham a inspiração de Judas, né? E assim como Judas, naquele contexto, foi considerado como Messias, um libertador de Israel, os zelotes também foram considerados assim. Eu posso dizer, então, que logo essa ordem não foi necessariamente fundada oficialmente por ele, mas sob a inspiração dele. E muitos desses zelotes que se tornaram grandes líderes foram considerados como Messias. Um exemplo disso foi Judas Galileu. Judas Galileu, chamado também de Teudas, ele foi um grande líder dos zelotes e que no ano 6, no ano 5, ano 6 da era cristã, que acredita-se que foi nesse contexto aí que Jesus nasceu, né? Existe aí uma questão histórica onde Jesus nasceu 4, 5 ou 6 anos depois da data que eles estipularam como oficial. Então seria entre o ano 5 e o ano 6. Judas Galileu fez uma grande revolta na Galiléia, assaltou um dos acampamentos dos judeus, um dos quartéis generais, matou dos romanos, matou esses romanos, roubou seu armamento, roubou toda a sua reserva que havia ali. E então Herodes Arquelau, que dominava aquela região da Galiléia, filho de Herodes o Grande, ele começa a fazer uma caçada atrás de Judas Galileu. E quando José vem do Egito com Maria, o anjo fala, não vai para cá não, porque Arquelau está promovendo uma grande campanha ali de busca e apreensão, e tem uma revolta lá, então não passa por ali, passa por aqui. Então o caminho de José é desviado pelo anjo, justamente porque Herodes Arquelau estava buscando este zelote chamado Judas Galileu, ou Teudas, como diz Gamaliel lá no capítulo 4 de Atos. Então começa essa briga, foi ferrenha. E aí depois os zelotes eles criam proporções maiores. Inclusive, no ano 70, os zelotes fazem uma rebelião porque um templo havia sido profanado por um dos imperadores na época, lá em Cesareia Marítima, e começa ali uma grande guerra, praticamente no ano 68 depois de Cristo. E aí então o imperador, daquele momento, manda aplacar aquela fúria dos zelotes, manda matar aqueles homens, e aí depois acontece uma profanação agora do templo de Jerusalém, agora praticamente no ano 70, e aí então o imperador manda o general Tito para lá, ele cerca praticamente Jerusalém, domina os zelotes, e ele mata tanta gente que o historiador Flávio Joséfo, falando no seu livro História dos Hebreus, no Guerras Judaicas, ele começa a falar que havia tantos corpos e tanto sangue que você não conseguia ver o chão de Jerusalém, de tantas pessoas e sangue que tinha no chão. E muito provavelmente, nesse momento ali, morreu praticamente os fariseus e saduceus. Alguns sobreviveram, mas muito pouco. A grande maioria dos saduceus e fariseus morreram ali. Muitos zelotes também. Só que esses zelotes, eles continuam. E eles vão ressurgir lá na frente. Um pouco depois, eles ressurgem com um homem chamado Bar Kokhba. E esse camarada se torna o maior zelote da história da Guerra dos Judeus. E ele criou uma milícia de tamanhas proporções que o exército de Roma local não conseguiu aplacar a milícia que esse homem criou. De maneira que o imperador Adriano teve que deslocar um general que ele tinha praticamente dominando e conquistando a região da Bretanha, hoje a Inglaterra. Esse general viajou meses num navio só para vir caçar Bar Kokhba. E quando ele chegou lá, ele não conseguiu fazer isso no primeiro ano, não. Ele demorou um período ali, caçando ele em todos os lugares, ele perdeu muitos homens nessa briga, até então que ele conseguiu capturar esse homem e conseguiu matá-lo. Esse homem ele ficou tão famoso como um zelote, como o maior zelote, que inclusive o próprio Talmud, tem um rabino que coloca o nome dele no Talmud e diz que ele era o Messias. Isso é extraordinário. O nome dele está gravado no Talmud, né? Como Messias, vindo de Deus. E aí, ou seja, e teve um outro grupo que é chamado de grupo dos essênios. Os essênios, eles eram grupos que eles faziam jejuns forçados, eles tinham banhos cerimoniais constantes e eles viviam isolados no deserto, né? Inclusive a história deixa definido que João Batista, primo de Jesus Cristo, 6 meses mais velho que Jesus, ele era
ele era um essênio, por conta da maneira com que ele se vestia. Embora o texto traz a profecia dizendo que ele comia e se vestia como Elias, a característica momentânea dele ali, simplesmente por ele aparecer no meio do deserto, nos leva a entender que essa foi a sua linhagem religiosa. Então, os essênios, eles se isolavam em cavernas, no meio do deserto. Eles praticamente, assim, eles faziam rituais tão severos que da sexta para o sábado, que eles guardavam o Shabat, eles praticamente não comiam nada na sexta, e assim, eles evitavam comer para que no sábado eles nem sequer fizessem suas necessidades físicas para não ficarem impuros com aquilo. Então eles tomavam um banho bem tomado na sexta, parava de comer ali para não ter que fazer necessidades físicas durante o sábado, porque eles consideravam que até mesmo isso seria uma impureza. E eles eram bem rigorosos. Praticamente eles não se casavam, né? Assim, eles buscavam sempre no meio do povo, eles iam para a cidade, pregavam para trazer pessoas que pudessem aderir àquela religião. E muitos deles faziam esse voto de castidade. Eu não tenho informação se eram todos, se era uma ordem, uma lei entre eles. Mas eles eram, assim, homens que viviam isolados. Eles praticamente não tinham necessariamente comunidades familiares. Eles viviam completamente isolados, comiam coisas que não tinham sabor, porque eles acreditavam que qualquer tipo de prazer, até mesmo no comer um alimento, isso poderia produzir algum pecado, né? Então, você vê que João Batista se alimentava de mel silvestre, né? Porque era um tipo de carboidrato poderoso ali para manter seu corpo, mas ele comia muito gafanhoto e ervas amargas. Era um tipo de nutriente que não necessariamente era gostoso ou tinha qualquer prazer naquela alimentação. Então, são esses daí os grupos, né, que haviam ali em Israel, e eles surgiram justamente dentro desses contextos. Foi nesse período também que começou a surgir o que a gente chama dos livros apócrifos? Exatamente. Inclusive, esses livros eles começaram a surgir muito antes, né? Muito antes desse período do Novo Testamento. Pode-se dizer que o primeiro século da era cristã foi o período em que mais se produziu livros, né? Assim, livros chamados apócrifos e pseudepígrafos também, né? Livros falsos. Mas por que eles são chamados de livros apócrifos? Eles são chamados de livros apócrifos porque praticamente eles não passaram no cânon, né? Esses apócrifos são aqueles que são chamados apócrifos porque são não inspirados ou não canônicos. Esse é o significado da palavra. E surgiu também muitos desses manuscritos, porque esses livros apócrifos, eles eram livros, inclusive livros interessantes. Nós temos 1º e 2º Macabeus, que são livros que narram todo aquele período do interbíblico, que são histórias super importantes para entendermos o contexto do Novo Testamento. Porém, embora a Igreja Católica, naquele período, alguns padres católicos aceitaram esses livros na sua Bíblia, como livros importantes, dentro do cânon dos pais da Igreja, eles não foram muito assim aceitos. Então, no final, eles foram excluídos, né? A última lista do cânon do Novo Testamento, quando ela foi editada, ele continha apenas os 27 livros do Novo Testamento. E quando listava a lista dos antigos também, eles não estavam inclusos esses apócrifos, né? Chamado apócrifos, que eram livros que, embora eles tivessem valor histórico, eles foram produzidos num período dos 400 anos em que Deus não usou profeta algum para falar com o povo. Então é chamado de o período do silêncio de Deus. Deus ele quebra seu silêncio quando ele envia o anjo para poder falar com Zacarias, pai de João Batista. Então, ou seja, praticamente Deus não falou durante esses 400 anos e nós entendemos que esses livros não são inspirados por Deus. Então é por isso que se entende que esses livros não são inspirados por conta de acreditar-se nesse silêncio. Do silêncio. No silêncio de Deus, exatamente. Então são chamados apócrifos por isso. Porque o período onde eles foram produzidos foi um período onde Deus não falou. E alguns também... e aí entra agora alguns livros do Novo Testamento, que a grande maioria são chamados de pseudepígrafos. Por quê?
Porque embora ele tenha nome de pessoas conhecidas, como por exemplo o Evangelho de Tomé e outros, são livros que muito provavelmente não foi Tomé que escreveu, e aí ele entra como apócrifo, caso seja Tomé que tenha escrito, porém ele não aceita como inspirado, e se foi alguém que colocou o nome de Tomé para que esse livro tivesse popularidade, assim como escreveram o primeiro e segundo Enoque, né? Que foi um livro produzido no período interbíblico, e nós sabemos que não foi Enoque que escreveu por conta da data em que ele de fato existe. Esses pseudepígrafos são livros que às vezes têm até cunho histórico importante daquele contexto, porém é um livro falso. Quem escreveu não foi a pessoa ao qual o livro dá o título, né? Então foi alguém que colocou aquele nome para que aquele livro tivesse maior circulação e fosse mais aceito. Não necessariamente foi a pessoa de fato que escreveu. Isso era muito comum, era o que mais tinha no período do Novo Testamento. Esses então que eram chamados de pseudepígrafos. Pseudepígrafos, livros falsos, né? Ou seja, era escritos falsos, né? E aí Paulo ele fazia questão de, mesmo utilizando amanuenses, secretários para escrever por ele suas cartas, ele fazia questão de assinar de próprio punho no final da carta, autenticando a carta, para que ela não se perdesse no meio desses pseudepígrafos que rodavam toda a região da Palestina naquele contexto. Foi o período que mais se escreveu livros falsos e livros que não entraram no cânon, não eram inspirados, né? Foi um período que todo mundo escrevia alguma coisa. Ninguém queria morrer sem deixar alguma obra escrita, né? Então foi um período de maior produção. Esses livros foram escritos pelos próprios judeus. Pelos próprios judeus. E assim, haviam homens habilidosos por conta da cultura helenista, pessoas treinados na filosofia, escribas de fato, assim, pessoas que escreviam, mas escrevia história, escrevia poesia, filosofia e outras coisas mais. E às vezes conhecia o cristianismo e queria escrever alguma coisa dentro desse contexto. Mas aí, assim, quase a maioria desses livros é provado que, assim, o que ele fala sobre Jesus, na verdade, ele utilizou o manuscrito verdadeiro e utilizou informações desse manuscrito. Ele não tem nenhum cunho, assim, histórico que daria a entender que esse livro, de alguma forma, consiste num relato verdadeiro produzido por aquela pessoa. Tudo que ele fala sobre Jesus nesses contextos, desses livros, já está escrito nos evangelhos. Então, assim, entende-se que eles usaram o evangelho para produzir esses livros. E existem alguns outros livros que narram a infância de Jesus, e aí nós consideramos que essa parte já é falaciosa e mentirosa, porque não há nenhum manuscrito, nem nada que registre o que aconteceu durante os primeiros 30 anos de Jesus, exceto aquilo que a Bíblia mesmo nos mostra, que quando ele tinha 12 anos ele entrou no templo. Fora isso, há uma obscuridade sobre quem foi Jesus até os 12 anos. Então aparece esse contexto dos 12, e ele desaparece outra vez, ele surge com 30 anos e é batizado por João. Então não se sabe nada sobre a infância de Jesus, exceto aquilo que o próprio texto vem nos falando, né? Os textos originais de Mateus, Lucas. Correto. Eu achei interessante quando você falou a respeito do silêncio de Deus. Sim, nós acreditamos que este seja um silêncio de Deus por não haver nada assim escrito assim de cunho inspirado por Deus. Inspirado por Deus. Mas a gente vê que, como a gente falou aí de toda essa história, de toda essa luta, a gente vê que Deus, entre aspas, estava em silêncio, mas ele estava preparando todo o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Isso. Deus, assim, ele não falou durante esse período, mas ele agiu em todo esse período. Então, assim, ele agiu na história, continuou controlando a história, porém ele não falou, não utilizou profeta para falar em nome dele. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás ou Jesus, chamado o Messias? Ele não é o Messias, é um impostor, um blasfemador. Finalmente a gente chega aí no nascimento do prometido, do Messias prometido. Como que era ali o contexto cultural na época aí que Jesus, ele finalmente, o Filho de Deus, veio à Terra?
Olha, aquele contexto da Palestina, em primeiro lugar, o idioma. O idioma que os judeus falavam naquele contexto era o aramaico. E o que era o aramaico? O aramaico era uma linguagem dos caldeus. Todo o grupo, os babilônicos falavam aramaico. Porque assim, toda aquela região da Caldeia falava aramaico. E os judeus falavam hebraico. Ou seja, o aramaico era um tipo de hebraico diferente. Porque Abraão, ele nasceu em Ur dos Caldeus. Então, assim, todo aquele desenrolar da história, Deus, ele fala com o homem na Babilônia, porque Adão e Eva, onde eles estavam naquele contexto, era a região da Grande Babilônia. Onde, praticamente na região de Ur, era uma região que compreendia parte da Babilônia. Nimrod, onde ele fez a torre, era a Babilônia. Então, todos esses povos que nós vemos na história, desde Gênesis até o Malaquias, que é o selo dos profetas, o último profeta que escreve, todos esses povos que vêm sendo listados ali faziam parte, eles eram parentes, tinham algum tipo de traço de parentesco de alguma maneira, e eles eram de uma região que praticamente falava-se o mesmo idioma, porém com alguns traços diferentes. O povo judeu, por ficar 400 anos no Egito e por ficar muito isolado do restante dos outros povos, eles modificam a sua linguagem, e esse idioma que eles falavam era chamado de hebraico. E existia um outro tipo de hebraico, um hebraico um pouco diferente, que é chamado de aramaico. E essa era a linguagem do povo da Babilônia. Como o povo ficou 70 anos ali, quem entrou ali, na sua grande maioria, morreram no cativeiro, e os seus filhos já não falavam muito bem aquele idioma antigo, o hebraico. Então, naquele período em que Jesus nasce, o povo falava o grego, muito bem o grego, porque era a língua da colonização. Eles falavam o aramaico, que era o dialeto local e o dialeto de berço. Eles falavam um pouco de hebraico, embora hoje nós entendemos que os judeus falam hebraico, mas era um pouco de hebraico que eles falavam. E eles falavam também um pouco de latim por conta da colonização romana. Então aquele povo entendia 4 idiomas diferentes. Eles falavam o aramaico, que era o dialeto local, falavam a língua franca, que era o grego. O aramaico e o grego eram que eles mais falavam um pouco de hebraico e falavam um pouquinho de latim. Tinha uma breve noção do latim. E, inclusive, Ptolomeu Filadelfo, ele pediu que a Bíblia hebraica fosse traduzida para o grego, justamente pela grande dificuldade que os próprios judeus tinham de entendê-la, uma vez que eles não tinham mais um domínio abrangente daquele idioma. Então eles tiveram muita dificuldade para poder, assim, aquela Bíblia, para que ela fosse conhecida por todos, estava um pouco difícil, porque o grego, o hebraico ficou muito distante daquela realidade em que eles viviam, a realidade helenista. Então o que ele faz? Ele separa ali 72 anciões, ele separa 12 homens de algumas tribos, né? Ele separa vários anciões, coloca esses homens juntos, eles fazem a tradução para o grego, então surge a versão que nós chamamos, a versão grega da Bíblia, que nós chamamos de Septuaginta. E, inclusive, em todo o período do Novo Testamento, tanto Jesus como os discípulos, quando eles fazem citação das Escrituras, eles fazem a citação da Septuaginta. Por isso que, às vezes, o texto que ele cita é um pouco diferente do original hebraico. E, assim, você vê que a língua mudou de tal maneira que o hebraico que eles falavam antes é até um pouco diferente do hebraico que existe hoje em Israel. Assim também como o grego era koiné, e hoje o grego clássico, existe grandes diferenças entre esses gregos. E foi mais ou menos assim que aconteceu. Por que Jesus falava aramaico? Por conta da linguagem do cativeiro babilônico. Por isso que eles tinham... E inclusive hoje são línguas perdidas, línguas mortas, né? Desapareceram na história. Mas eles receberam, eles começaram a aprender, começaram a falar o aramaico a partir do cativeiro babilônico. E aí vem agora a questão da cultura. Como é que era a cultura naquele momento? A mulher, ela continuava sendo vista como um tipo de propriedade do marido. No Antigo Testamento isso fica muito claro, eu acho que não tem figura melhor para poder mostrar isso do que o livro de Ruth. O livro de Ruth mostra que ela era uma moabita, casou-se com um dos filhos de Elimeleque, e depois, quando ela volta para Belém, junto com a sua sogra, ela sobreviveu por conta da lei da respiga, então ela passava o dia catando
grãos que as carruagens deixavam cair na estrada, e existia uma lei de Moisés que dizia que aquele grão que caiu não pode ser colhido, porque sustentaria os pobres. Então ela sobrevive a partir daquilo, e depois ela pede a Boaz, que seria o parente mais próximo da sua sogra, que reivindicasse as propriedades que ele tinha por direito, por ser aquele que teria o direito de remir as propriedades de Elimeleque, que morreu, e de seus filhos também. Então, quando ele vai remir aquelas terras, ele reivindica as terras de Elimeleque, o seu gado e as suas mulheres. A mulher é como um tipo de gado ou propriedade do marido. Então, quando ele reivindica a terra, vai junto Ruth no meio como esposa, né? Mesmo que ele tivesse uma outra mulher, costumava às vezes isso acontecer. O cara reivindicava, vinha tudo junto, vinha um pacote. Terra, gado, dinheiro e as mulheres também. Então as mulheres eram vistas assim ainda naquele período da Palestina, no primeiro século da era cristã, de maneira que ela não tinha voz na política, não tinha voz em casa e também não tinha voz na religião. A mulher, ela não poderia nem, inclusive, falar com o seu próprio marido na rua, né? Porque a cultura é que a mulher ela era assim, isolada da sociedade. E os judeus mudam muito a sua cultura. No Antigo Testamento, eles eram nômades e eles eram também agricultores. Os judeus eles eram criadores de gado. Quando eles vão para a Babilônia, eles não trabalham mais com a terra e nem trabalham mais com o gado. Então muda-se um pouco a cultura judaica. Quando entra o período do primeiro século do Novo Testamento, não era muito comum para o judeu trabalhar com gado ou trabalhar com cereais, com grãos, com plantio. Os judeus eram mais comerciantes, muito parecido com aquilo que acontecia na Babilônia. Eles desenvolveram essa cultura do comércio na Babilônia, porque a Babilônia era uma mistura da Índia, uma mistura de outros povos. Então, assim, a Babilônia era uma mistura da cultura de muitas nações, e eles se tornaram comerciantes e negociadores de couro. Então é muito comum ver no Novo Testamento, por exemplo, Simão, curtidor de couro. O pai dele trabalhava o couro e vendia ou o couro, né, bruto, para poder escrever manuscritos, para fazer uma bota, uma bolsa, um chinelo, um odre. Ou seja, eles eram comerciantes, eles não eram mais aqueles que trabalhavam cuidando do gado ou plantando na terra. Então muda essa parte da cultura deles. E é interessante que Jesus ele vem quebrando paradigmas, porque até mesmo essa parte cultural ele mexe na cultura. Quando ele tinha mulheres que o serviam, quando ele falava olho a olho com uma mulher, o que era proibido pelos judeus na época, ele se assenta no poço e conversa com uma mulher. Além dele cometer ali, ele quebrar o paradigma do homem falar com uma mulher publicamente, o homem não poderia falar com a própria esposa, quanto mais com uma estranha, e muito menos ainda com uma samaritana. E ele quebra todos esses paradigmas. Então Jesus ele vem ali quebrando os paradigmas entre o homem e a mulher, e Paulo ele praticamente coloca o cal na raiz dessa árvore aí que dividia e separava homem e mulher, judeu e grego. E Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ele vem falando, diante de Cristo não há nem judeu nem grego. Então ele quebra aí o paradigma das nações. O judeu não é um ser humano especial porque Deus escolheu Abraão. O judeu é igual ao gentil. Ele fala assim, não tem nem homem nem mulher. Ou seja, quebrou outro paradigma. O sexo não é importante para Deus. E nós vemos isso também, por exemplo, no ministério de Paulo. Paulo, inclusive, tem um filósofo francês, italiano, me fugiu o nome dele agora, que ele escreve um livro e define que Paulo é o criador do universalismo. Porque Paulo chega quebrando todos esses paradigmas ali em Romano, dizendo que não há nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Diante de Deus todos somos iguais. Então ele quebra esse paradigma da mulher. E, por exemplo, Paulo ele trata as mulheres em pé de igualdade no Evangelho, mostrando que Deus ele precisa de alguém que tenha inteligência, não importa se é homem ou se é mulher, para divulgar a sua mensagem. E ele destaca, por exemplo, no livro de Atos, que um dos homens mais poderosos na pregação naquela época entre os judeus, ele era grego e muito eloquente, era Apolo, e quem catequiza ele dentro do cristianismo é Priscila, e não seu marido. E esse texto que mostra que ela praticamente ensina o evangelho para Apolo, me leva a entender que Paulo praticamente, assim, o evangelho que ele pregava quebrava todo o paradigma cultural, onde colocava a mulher
abaixo do homem naquele contexto. E ele coloca ela no mesmo pé de igualdade que o homem, mostrando que Deus ele não está se importando se você é homem ou se você é mulher. Deus se importa se você de fato se converteu e se de fato você quer pregar o evangelho dele em sinceridade, em verdade, em obediência. É isso que Deus quer. É isso que Deus precisa para usar alguém. Em relação, quando a gente fala sobre todo esse contexto, quando Jesus Cristo veio, a gente vai ver ali, né, que até a gente falou sobre a dominação de Roma, então era Roma quem dominava na época. Aí Jesus, enfim, ele nasce, a gente não tem muitos relatos a respeito da infância de Jesus, mas então, enfim, Jesus depois ali nos evangelhos, os evangelhos vai relatar que Jesus, João Batista ele vem pregando, anunciando que veria, que o reino de Deus estava próximo, então Jesus ele vem pregando. Qual era a mensagem ali que Jesus ele veio trazendo? O que Jesus ele estava falando ali para as pessoas? Quais foram as suas ações nesse período, nesse contexto cultural todo ali? Então, João Batista ele veio para preparar o caminho, né, de Jesus Cristo. Inclusive veio prometido pelo profeta Isaías, aquele que prepararia o caminho do Senhor, que endireitaria as veredas para que ele chegasse. E João Batista ele falava para os judeus, né, ele falava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da era vindoura? E ele falava: arrependei-vos, e batizava as pessoas. Aquele batismo que João Batista produzia ali no deserto, ele era um batismo comum para aqueles que se convertiam ao judaísmo, gentil que entrava para o judaísmo. Ele participava de um batismo cerimonial que simbolizava, ou seja, agora você é puro como nós. Porque aqueles que simpatizavam pelo judaísmo, conheciam o judaísmo, mas ainda não tinham tomado a decisão de se converter, eles eram chamados de tementes a Deus. E aqueles que de fato se convertiam, eles eram chamados de prosélitos. E esses prosélitos, os tementes a Deus, eram batizados para se purificar, porque ele era judeu. Um judeu não entrava na casa de um gentil, porque ele achava que o gentil era impuro. Então ele batizava o gentil para purificá-lo, então o gentil se tornava um judeu, um prosélito, ou seja, um convertido ao judaísmo. E então João Batista, ele inverte agora a prática. Ele chama os judeus para se purificarem, porque ele falou: vocês se acham puros, vocês se acham melhores que os outros, mas é vocês que precisam se arrepender, vocês precisam se converter ao judaísmo verdadeiro, vocês precisam se converter às escrituras. E ele pregava o arrependimento não para os gentios se converterem ao judaísmo, ele pregava para os judeus se converterem à religião verdadeira. E a religião verdadeira era aquela que mantinha viva a esperança de que o Messias viria para remir Israel. E eles haviam esquecido disso ou não estavam preocupados. É muito parecido com a pregação do cristianismo hoje. Hoje, o que nós pregamos? Não é você se batizar e ter seu nome escrito no hall de membros de uma igreja. É você viver todos os dias, crendo piamente que Jesus Cristo está voltando e por isso eu tenho que viver uma vida santa. Então João Batista começou a pregar isso, falou: cadê a fé de vocês? Assim, com as minhas palavras, né, conjecturando também em cima da proposta dele ali, era dizer assim: cadê a fé que vocês têm nas profecias que prometiam o Messias? Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender. Aí ele fala assim, ele dizia: eu batizo com água para arrependimento. Eu não tenho o poder de salvar vocês, mas vem um que é mais poderoso do que eu. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só que antes dele falar isso, ele começa a falar o seguinte: o machado está posto à raiz da árvore. Aquele que não produzir fruto será lançado no fogo. E aí depois ele fala: eu batizo com água, mas vem o que é mais poderoso que eu, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Depois ele fala assim: olha, na sua mão tem uma pá. Ele vai juntar o trigo na sua eira e vai queimar a palha. Não, ele vai juntar o trigo no seu celeiro e vai queimar a palha na sua eira. A mensagem é tripla que ele prega ali a partir de 3 figuras diferentes, a partir do machado na raiz da árvore. Ele quis dizer o quê? Se você produz fruto, você vai ser salvo. Se você não produz, você vai ser condenado. Cadê a prova que você está esperando o Messias? Você não está produzindo nenhum fruto que diga isso. Então você está condenado. Então você precisa se arrepender.
Aí ele vem agora com a figura do batismo. Ele vem para batizar com Espírito e com fogo. Ali ele não fala, ele fala do batismo com o Espírito Santo, porém esse batismo ele tem duas conotações. Ele fala do que vai acontecer em Atos, mas ele fala principalmente sobre salvação, porque essa é a alegoria que ele está utilizando. Ele vai batizar com o Espírito, ele vai salvar você, quando você se converter, você recebe o Espírito Santo. E ele vai batizar com fogo. Ou seja, ele vai lançar você no fogo no inferno. E aí ele continua utilizando agora a alegoria da pá, daquele trabalhador que está ali trabalhando com a pá, onde ele pega e joga o trigo dentro do celeiro, ele vai salvar. E ele vai queimar a palha na sua eira, ele vai te condenar. Então ele prega uma mensagem ali de condenação e de conversão para aqueles que se achavam convertidos. Então ele prepara o caminho do Senhor dessa maneira, falando, olha, se vocês acham que vocês estão salvos, vocês estão totalmente perdidos. Porque um judeu salvo é aquele que não deixou apagar a chama que arde no coração, crendo que o Messias está para vir. E de repente ele fala, ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele termina aquele sermão e batiza Jesus Cristo. Porque Jesus aparece, né, naquele interregno ali do discurso de João, e ele fala, ó, toda essa mensagem que eu preguei para vocês se resume nisso aqui, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento ele batiza, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. Não tinha animal naquele momento. As pessoas, assim, ele viu o Espírito descendo em forma de pomba. Não tinha pomba ali. Assim também como em Atos, o Espírito desce em forma de fogo. Mas não tinha fogo e produziu-se um som de vento. Também não tinha vento. É um som de vento e como que de fogo. Ou seja, o Espírito desceu como fogo em Atos e o Espírito desceu como pomba no batismo de Jesus. E ali começa o ministério de Jesus. E o conteúdo da mensagem de Jesus Cristo era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele, novamente, ele joga a responsabilidade para cima dos judeus. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados, porque o reino de Deus chegou entre vocês. E Jesus chega para instaurar o reino de Deus na terra. E é interessante que quando ele chama os seus apóstolos, o termo apóstolo, ele significa enviado. Ou seja, ele traz uma conotação de alguém que foi enviado pelo seu Senhor para tratar de negócios em nome dele. Então os apóstolos, eles eram literalmente representantes do reino dos céus. E o reino dos céus já tinha chegado na vida de cada um que se convertia ao evangelho. Então cada pessoa que se convertia, ele fazia parte do reino de Cristo, o reino de Deus. E esse era o conteúdo da sua mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não tem mais tempo para você ficar pensando se quer ou se não quer. Você precisa entender que as profecias se cumpriram e o tempo é chegado. Você não pode perder tempo, você precisa se converter. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás ou Jesus, chamado o Messias? Ele não é o Messias, é um impostor, um blasfemador. Então, finalmente, quando a gente falou aí do nascimento do Messias, da vinda e da sua pregação ali na Palestina, as suas mensagens eram a respeito de Deus. A maioria do que Jesus ele falava era... A maioria da mensagem que Jesus ele trazia era para falar a respeito do reino de Deus. E a respeito disso, os judeus estavam então esperando um Messias político, mas na verdade veio um Messias espiritual que falava a respeito do reino de Deus. Como que foi isso, cara? Exatamente. Os judeus, ao longo de toda a história, nós vemos isso. Depois que Isaías promete um Ciro, né, um Messias, porém um Messias político, que trataria da libertação do povo do cativeiro da Babilônia. Então Deus o chama de Ciro, o meu ungido. E o povo, depois de ser liberto da Babilônia, eles ficaram com essa perspectiva na mente, de que o Messias divino viria com esse propósito. Isso é muito interessante, porque o povo confunde completamente a mensagem de Isaías, eles não entenderam. E aí eles pensaram que Judas Macabeus, que libertou o povo, era o Messias, pensaram que Judas Galileu, que também tentou libertar o povo, era o Messias, pensaram que Bar Kokhba, que tentou libertar o povo de Roma, também era o Messias, e eles se equivocaram em todos esses contextos.
Eles achavam que o Messias seria um tipo de zelote, um nacionalista que lutaria e brigaria pela liberdade política de Israel. Só que eles não entenderam qual era o propósito de Deus. E o propósito de Deus era justamente trazer um Messias que tinha o objetivo de libertá-los, mas não das cadeias de Roma, não da opressão dos seus colonizadores. O Messias divino viria para libertar o povo dos seus pecados. Porque você viver escravizado por um rei ou por um opressor, isso não quer dizer nada. Porque se você estiver livre do pecado, você tem livre acesso diante de Deus. E no momento da sua morte, nós entraremos nos reinos de Deus de fato, né? Então, não importa a quem nós servimos neste mundo, a quem nós somos escravos, nada disso importa. E Paulo deixa isso muito claro depois. E Cristo, ele deixa muito claro, falando que nós devemos servir a Cristo. E se formos escravos, temos que amar o nosso Senhor e servi-lo com total obediência, como se estivéssemos servindo o próprio Cristo. Então ele deixa muito claro que o conceito de liberdade que Cristo veio propor não era uma liberdade física, era uma liberdade espiritual, era a liberdade do pecado. Então essa é a proposta do Messias. No entanto, que Jesus ele foi confundido. João Batista, quando foi preso e estava no cárcere, ele pediu que uns discípulos fossem até Cristo e falasse assim: pergunta para ele se ele é o Messias ou se eu devo esperar outro. Eu já vi muitos pregadores pregar que João Batista tinha entrado em depressão, deixou de crer em Jesus Cristo. João Batista não deixou de crer em Jesus nem entrou em depressão. Ele sabia exatamente quem era Cristo, porque ele o identificou antes de batizá-lo. Ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele já propôs a proposição do Messias. Ele tira o pecado do mundo. Ele não vai tirar os judeus da mão de Roma. Ele vai tirar o pecado dos judeus. Porque essa é a única cadeia que pode prender um crente. É o pecado. Você pode estar cativo numa cadeia por algum opressor, mas você continua livre. Porque aqueles homens não têm poder sobre a sua alma. Agora, o pecado ele tem o poder de lançar a sua alma no inferno. Então, assim... na verdade, ele te conduz à condenação. Porque se o pecado está na sua vida, o próprio Cristo vai te condenar um dia. Então, João Batista mandou fazer essa pergunta. E ele perguntou, e Jesus falou assim: vá até João e diga que os cegos enxergam, os mortos ressuscitam. E aí, quando os coxos andam, quando esse discípulo chegou com essa mensagem, ele entendeu qual dos dois ministérios que Isaías propôs ele veio cumprir naquele contexto. E primeiro Isaías fala sobre um servo sofredor e depois ele fala sobre um príncipe, um rei que vai reinar no milênio. Então, ou seja, são dois contextos diferentes. Um mais escatológico, que vai ser no milênio, né? Porém, naquele contexto ali era o servo sofredor, era aquele que viria sem aparência, sem formosura, que curaria as pessoas e que seria desprezado pelo povo. Então ele foi. Quando esse discípulo chegou com a resposta, ele falou: entendi. Então, esse Messias aí vai morrer. Ele falou: esse Messias aí vai morrer. Ele não vai libertar Israel de Roma, não. Sim. Essa liberdade vai ser lá no futuro. Agora eles vão matar esse Messias aí. Então ele entendeu exatamente. Mas assim, ele não estava equivocado. Ele simplesmente, na sua humanidade, ele falou: olha, pergunta para ele. Que se eu entendi, talvez eu me equivoquei ao entender Isaías, ou eu queria que ele mesmo me falasse quais daqueles ministérios ali ele vai exercer, se ele vai exercer só um ou se vai exercer os dois. E aí quando ele falou uma parte só do ministério, ele falou: ele vai exercer só esse nesse contexto, e eles vão matar ele. Então ele entendeu qual era o ministério que ele veio propor. Ele não veio libertar o povo dos seus colonizadores, ele veio libertar o povo do pecado naquele contexto. Sim, e apesar de, como a gente falou aqui, dos judeus confundirem o Messias, o Filho de Deus, com o Messias político e o terem rejeitado, mas os seus primeiros seguidores eram judeus. Sim, exatamente. Os seus primeiros seguidores eram homens comuns e que o seguiram, né? Sim, exatamente. Ele chamou pessoas simples e comuns da sociedade, todos eram judeus, e esses judeus entenderam a proposta dele, pelo menos em parte, porque Simão ainda relutou durante muito tempo sobre essa questão,
e teve um determinado ponto da história, que lá no Getsemane, chegamos já perto do fim, ele ainda não tinha entendido completamente qual era a proposição de Cristo na Terra. E ele acabou sacando a sua espada, e Jesus foi e falou, olha, eu não vim resolver nada com espada nesse contexto, então guarda a sua espada. Então, ou seja, os discípulos tiveram dificuldade para entender, mas eles confiavam no Mestre, eles confiavam em Cristo. Até mesmo num contexto em que Lázaro morreu, capítulo 10, se eu não me engano, capítulo 11 de João, Lázaro morre e Jesus fala, olha, levantem-se e nós vamos no enterro de Lázaro. E aí levantou-se Tomé, que inclusive é chamado de aquele que não crê, né? Mas naquele contexto ali ele creu e assim, ele estava determinado a seguir Jesus. Ele falou assim, ó, vamos até lá morrer com ele. Porque ele sabia que os judeus chegariam lá e tentariam matá-lo, né, no enterro. E aí eles conspirariam contra ele. Então ele se levanta, Tomé se levanta e fala assim, vamos até lá para morrermos com ele. E ali ele não fala em tom de ironia. Era aquele que ele acreditava de fato. Ele falou, poxa, eu ainda não entendo tudo, mas eu entendi que ele fala a verdade e eu vou com ele até o final. E quando Jesus ressuscita, ele simplesmente queria uma prova, porque ele confiava em Cristo. Ele só não tinha certeza de que aquela pessoa que se apresentou diante dele era o Cristo em quem ele confiava. Uma vez que Jesus provou, ele falou, eu confio em você. Entendeu? Então, assim, os discípulos não entenderam toda a verdade de Jesus, mas decidiram seguir ele, porque falou assim, ó, eu sei que tu tá falando a verdade, eu só não compreendi tudo ainda. E às vezes acontecia aqueles desvios de Pedro, e Pedro falava, não, Senhor, nós não permitiremos que tu morras, nós vamos até a morte brigar por ti. E Cristo falou, não, convém que eu morra e ressuscite ao terceiro dia. Então eles não entenderam a proposta de Jesus logo de início. Mas os outros judeus, eles não reconheceram Jesus em hipótese alguma como Messias, justamente por ele não apresentar as características de um zelote. E eles não receberam Jesus Cristo, não o reconheceram como tal. Alguns judeus, no princípio, assim, olhava ele como mestre, porque ele ensinava, ele mostrava que tinha domínio e conhecimento das escrituras e falava com muita autoridade. Então eles olhavam ele e falavam assim, esse cara é um mestre, não sei de que escola, se é da escola de Shammai, se é da escola de Hillel, eu nem sei se ele estudou na nossa teologia, mas ele demonstra que ele tem autoridade e fala com muita experiência. Então ele é um mestre, mas eles ficaram com o pé atrás em relação a Jesus. Mas toda Israel entendeu. No primeiro ano de ministério, quando ele juntou multidões, os judeus olhavam para ele com expectativa e falavam assim, ó, poxa, eu acho que ele vai fazer uma rebelião a qualquer momento e vai derrubar César. E só que aí depois, no segundo ano de ministério, foi o ano da impopularidade dele, uma vez que ele não demonstrou nenhum tipo de violência, ele não estava treinando aquela multidão para batalha, então ele começou a ser perseguido. E eles falaram, poxa, você é um falso Messias, você não vai remir Israel, você fica enganando o povo com essas palavras de amor aí, nós queremos ódio, nós queremos guerra, nós não queremos saber de amor, amor não vai resolver nosso problema, amor não vai matar César. Amor não vai libertar Israel. O que vai libertar Israel é a espada, é o ódio, é a briga. E ele mostrou essa característica. Então ele começou a ser rejeitado. Então, assim, na verdade, o primeiro ano ele fica popular, né? Mas foi o ano da obscuridade, ele não se ouve falar muito sobre ele. Inclusive, Marcos começa seu livro citando que ele chega na praia e fala, ó, venha que eu vos farei pescadores de homens. E quando o Marcos fala aquilo dali, era o segundo ano do ministério dele que estava começando. Ele já tinha um ano inteiro pregando, mas ninguém sabia exatamente o que ele fez. João começa a falar mais ou menos o que ele fez quando ele começa a falar do batismo, eu acho que é capítulo 3 ou 4 de João, e aí então, na verdade, capítulo 3 de João fala sobre o batismo dele, e de repente ele começa a pregar no templo, expulsa os cambistas. Capítulo 4 ele está falando com a mulher samaritana, mas é porque ele sai da Judéia, pega o caminho de Jerusalém para Galiléia, que passa por Samaria. E então, indo para Galiléia, passando por Samaria, ele encontra a mulher samaritana. Depois que ele cruza toda Samaria e chega na Galiléia, ele vai para a praia e chama os discípulos, que é Marcos 1,19. Então, ou seja, primeiro ano do ministério dele na Judéia é um ano de obscuridade.
Ele é batizado, faz o primeiro milagre na Galileia e vai direto para a Judéia, fica lá um ano. Ninguém sabe exatamente o que ele fez. E os discípulos que estavam com ele eram discípulos de João. Então ele começa a selecionar e chamar seus próprios discípulos. E ele chama Pedro, João e Tiago. O André já era discípulo de João, João Batista. E ele chama seus primeiros discípulos e depois ele consagra esses discípulos a apóstolos. E quando Jesus Cristo, no seu segundo ano, já o segundo ano que Jesus já estava muito popular. Quando começa o terceiro ano, o povo já tinha caído a ficha de que ele não ia libertar Israel dos romanos. Então ele começa a ser perseguido e os judeus, inclusive, começam a conspirar para matá-lo. E é justamente nesse contexto em que ele prega, pode-se dizer, que os 7 sinais de João, né? Ele deixa ali muito claro a sua proposta e ele mostra que ele era o Messias divino. E ele veio trazer uma outra proposta. E ele vem falando numa linguagem que a gente não conhece. Por exemplo, ele pegou um príncipe de Israel, um dos maiores sábios de Israel, e deixou ele completamente desconcertado. Capítulo 3 de João, quando ele fala assim, olha, aquele que subiu ao céu, o mesmo que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Nicodemos deu um parafuso na mente dele, ele não entendeu mais nada. Ele falou assim, você precisa nascer de novo. Ele falou, mas como é que eu vou nascer? Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe e voltar a nascer. Ele não entendeu, porque ele falava numa linguagem para tentar falar das coisas celestiais. Ele falou, eu tento falar das coisas celestiais numa linguagem normal, você não entende. Imagine se eu falasse de fato como é que elas são. Você não entenderia. E aí ele vem falando, eu sou a porta, ou seja, você tem que entrar por mim. Mas figura de linguagem, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, a verdade ali, ele é de fato a verdade, ele é o evangelho. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você precisa comer da minha carne, você precisa beber do meu sangue. E ele começa a utilizar uma linguagem para falar das coisas do céu, exatamente para quebrar qualquer hipótese de que ele veio para falar ou para tratar de coisas naturais. E quando ele, então, no final do seu terceiro ano de perseguição, do seu ministério, ele é apanhado e ele é julgado, acontece um fato muito extraordinário que prova tudo isso que nós estamos propondo nessa parte da nossa conversa. Herodes manda ele para Pilatos, e Pilatos, olhando para ele, não vendo nada, ele fala, eu lavo minhas mãos, porque eu não vi culpa nesse homem. E quando Pilatos lava as mãos, ele entrega ele ao tribunal dos judeus. Então Pilatos lavou as mãos, mas ele não inocentou Jesus, ele tipo assim, ó, eu não vou bater o martelo, mas eu deixo com um grande júri. Ou seja, ele mandou ele para ser condenado de qualquer forma, ele poderia ter libertado ele. E falado, ó, eu lavo minhas mãos, eu não vejo culpa neste homem. Então ele está sendo liberto, qualquer pessoa que atacá-lo vai ser morto, porque eu vou julgar você, por ter julgado um homem inocente. Não, ele entrega ele na mão no tribunal dos judeus para que eles fizessem a condenação. E havia também uma prática de soltar um prisioneiro naquele contexto. E quem que eles apresentam lá? Apresentam um prisioneiro, um assassino, um ladrão. E todas essas características, inclusive Marcos deixa bem definido que este homem, o Barrabás, ele era um agitador, ele tinha seguidores e ele era assassino e ladrão. Por que ele era assassino? Porque ele matava romanos. Por que ele era ladrão? Porque quando ele matava os romanos, ele pegava as espadas, escudo, capacete e a capa. E então ele se disfarçava de romano para poder justamente matar os romanos de surpresa. E ele roubava esses romanos, o seu ouro. Ele não oprimia o povo judeu, ele era assassino dos estrangeiros, porque eles eram nacionalistas, eles eram xiitas, né? Eles eram assim, muito conservadores e matavam em nome dos verdadeiros israelitas. E ele era um zelote, muito provavelmente, talvez até mesmo o chefe dos zelotes, né? E assim, naquele contexto ali, ele chega diante de Jesus, né? Ele coloca os dois, aqui, ó, tá aqui Barrabás e tá aqui Jesus. Quando o povo olhou para aquela dupla ali em cima do tribunal, eles falaram assim, olha, Jesus nós acreditávamos que era ele porque ele juntou uma multidão aí, a gente falou, agora a gente vai vencer, porque é muita gente com Jesus, é mais de 5 mil pessoas. Esse povo, se botar uma espada na mão e um escudo e for para a guerra, a gente se liberta de Roma. Só que ele não fez isso. E agora tem do lado dele um homem chamado Barrabás que matou em nome de Israel. Este homem roubou em nome de Israel. Este homem é um nacionalista desde a sua juventude. Ele matou e hoje está sendo condenado pelos romanos porque ele matou romanos.
Então Jesus não matou nenhum romano, Jesus não levantou nenhuma milícia, os discípulos dele não têm armas, ele não fala em guerra, ele não fala em liberdade do povo, liberdade política. Eu não posso permitir que Jesus seja livre e que o homem que nos defendeu e matou e hoje está sendo julgado por nos defender seja condenado. Então ele falou, não, eu quero Barrabás. E naquele momento Barrabás foi... Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente não entende por que Barrabás foi escolhido. Verdade, cara. Faz sentido o que você está falando. Então, assim, por que escolheram Barrabás e não Jesus? Porque Jesus não atendeu às expectativas do povo judeu. Diante do povo judeu, naquele contexto, ele era um falso Messias. Ele não seria um Marte para Israel morrendo na cruz de Roma. Ele era apenas um filósofo, apenas um contador de história. E eles queriam um líder político como Barrabás, um assassino, um homem que desse a vida pela nação. E quando eles olharam ali Barrabás condenado à morte, eles falaram, ele é o nosso herói. Foi ele que matou pelos judeus. E quem ele matou? Ele matou romanos. Jesus fez o que pelos judeus? Curou as pessoas, tá? Mas por que ele não reuniu aquela multidão de mais de 5 mil pessoas? Por que ele não botou aquele povo para treinar e para a arte da guerra, para poder ir para cima dos romanos, para libertar o nosso povo? Ele tinha a faca e o queijo na mão e não fez. Então eu vou salvar aquele que pode fazer alguma coisa por nós. E eles libertaram Barrabás e condenaram Jesus Cristo à cruz. Assim, é uma mensagem ali que deixou clara, é que o povo está mais preocupado com o reino dos homens do que com o reino dos céus. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás ou Jesus, chamado o Messias? Ele não é o Messias, é um impostor, um blasfemador. E finalmente, após todo esse acontecimento, a Cristo Jesus ele passa ali pela mão de romanos, ele é açoitado e enfim vem a sua crucificação, que é o ponto mais culminante aí do seu ministério, né? Exatamente. A crucificação é o ponto, praticamente é o cumprimento de todas as profecias sobre ele. Sim. E assim, até sobre o Messias, né, que viria. E praticamente quando ele fala na cruz, ao expirar, ele fala, antes de expirar, ele fala, está consumado, ele fala, toda a obra redentora que eu me propus vir fazer, eu cumpri. Ou seja, tudo isso está concretizado. Eu vim, preguei a salvação aos homens, instaurei na terra o reino dos céus. Hoje eu tenho os apóstolos que são os meus representantes, eles são os meus diplomatas, né? São os homens que representam o reino dos céus, os embaixadores deste reino. O reino está implantado, eu não tenho mais função alguma aqui. E agora eu tenho que concretizar a obra da salvação com a morte, porque o cordeiro precisa morrer para cobrir o pecado. O reino está instaurado, eu tenho os meus embaixadores do reino já treinados e prontos, e agora eu preciso morrer para concretizar a obra salvífica e salvadora da cruz. O reino já está estabelecido. Depois que eu morrer, então cumpre-se, então é instaurada a nova aliança e uma nova ordem. Agora é a ordem da igreja. Quando a gente chega nesse ponto e a gente vê toda essa história, a gente vê quão poderosa é a mão de Deus agindo sobre a história, né? Que Deus ele não perde o controle sobre a situação de nada. Isso é verdade. Deus estava no controle o tempo inteiro, desde o momento em que Adão e Eva caiu. Ele já tinha um plano. No entanto, que logo após a queda, ele já chega com a solução. A semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Então, no final, ou seja, ele diz ali, ó, Cristo vai vir para cobrir esse pecado. O que a serpente fez, ele vai desfazer. O que a serpente fez, ele vai consertar. E assim, ele já tinha um plano, e por mais que nós possamos definir os 400 anos entre Malaquias e o nascimento de João Batista, na verdade o anúncio do nascimento, né, pelo anjo, por mais que nós possamos definir como 400 anos de silêncio, embora ele ficasse em silêncio, ele estava trabalhando esse tempo todo, ele sempre esteve no controle da história. Né? Por mais que durante algum período de tempo o judeu falasse, poxa, Deus nos abandonou, não, Deus estava cuidando de tudo. Embora ele não definisse e nem compartilhasse os seus planos com o homem, mas ele estava governando na eternidade. A gente falou sobre toda essa história de Cristo Jesus. No nosso próximo encontro, no nosso próximo episódio,
a gente vai estar falando então logo após a morte e ressurreição de Jesus, a gente vai falar aí sobre as primeiras perseguições, os martírios, sobre a continuação dessa obra de Jesus Cristo. Beleza? Amém, maravilha. Vai ser um prazer poder participar deste trabalho e deste projeto. E essa parte é uma parte muito interessante, porque praticamente mostra como cada um dos apóstolos morreram, onde morreram e qual foi a obra que eles deixaram, né? E este é o legado que veio passando ao longo da história, persistindo, prevalecendo, mesmo diante de perseguições, de matanças e tantas proibições. Tantos cristãos morreram, mas a palavra de Deus ela foi guiada pelo Espírito Santo e subsistiu, e chegou até nós, e foi transformando a vida das pessoas ao longo de toda a história. Muito bem, chegamos ao final de mais um Teologicamente. Você que ouviu este conteúdo, você que teve alguma coisa que você não concordou, ou teve alguma coisa, teve algo que chamou a sua atenção, teve algo que você não sabia e você aprendeu no episódio de hoje, ou tem algo que você discorda, tem algo que você não concordou, por favor, deixa aqui o seu comentário, esteja falando conosco. E é isso aí, pessoal. Essa aqui é só uma introdução de tudo que a gente vai estar falando aí nesse quadro Reconstruindo os Muros. Vamos estar falando especificamente sobre a história da igreja. E olha, tem muito mais por aí, viu? Não deixe de se registrar aqui nessa página, ou se tiver no YouTube, se você viu no Instagram alguma parte desse podcast, se inscreva, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro e não perder nenhum episódio. Valeu!